Salve galera, tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai trazer a nossa carteira, né? Vamos trazer uma atualização dela, como que ela tá, em que pé que tá a nossa carteira. Que era o objetivo do canal, a gente trazendo aqui a nossa jornada, contando um pouco dessa jornada. Eu gosto muito de acompanhar também canais que fazem isso, que eu acho que realmente aproxima mesmo a gente como investidor, como buscando aqui a liberdade financeira. Então eu gosto de acompanhar a galera, e se você gosta desse tipo de conteúdo também, eu peço para que você se inscreva no canal. Já tem um tempinho que eu não gravo vídeos trazendo a minha carteira, a gente começou uma série aí analisando carteiras de inscritos, teve uma resposta bacana, a galera mandando aí o link pra gente bater um papo, uma resenha da carteira, e aí a minha carteira acabei esquecendo um pouco, fiquei sem tempo de trazer. Então hoje a gente vai fazer um balanço aí, dar uma passeada por ela. E é o seguinte, não vou focar aqui muito nos dividendos e também nem muito a fundo para não ficar um vídeo longo. A gente vai dar uma passeada melhor e a gente vai trazer nos próximos vídeos aí sendo mais pontuais, falando especificamente dos dividendos, das ações, dos fundos imobiliários, enfim, beleza? Hoje a gente só dar uma passeada. Tamo junto, e agora esqueci que a gente tem vinheta, então roda a vinheta aí, galera. Aberta aqui no Investidor 10, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas falar aqui da sensação, né, de realmente ter virado essa chave, de ter tomado essa decisão de falar, cara, eu não quero isso pra minha vida mais, de ficar endividado, de não sobrar mais dinheiro para nada. Então, foi uma decisão, talvez a decisão mais importante da minha vida. A gente vem de uma realidade muito difícil, então eu conheço pouquíssimas pessoas ao meu redor que conseguem juntar uma grana, que conseguem realmente ali ter um dinheirinho na conta, seja ela qual for o valor, de você ter esse hábito, que é o mais difícil, né? Você desenvolver, mudar essa mentalidade, você criar o hábito e conseguir ali desenvolver esse hábito mesmo com consistência, porque pra gente aqui, cidadão comum, né? Os desafios são muito maiores, imprevisto acontece o tempo todo, emergências acontecem o tempo todo, por muitas das vezes também a questão anímica, a gente acaba desanimando, falar, enfim, então às vezes você também começa a errar muito e perder dinheiro, e aí você também desanima, então enfim, são várias circunstâncias que podem fazer você desistir no meio do caminho ou sequer começar, porque a maioria das pessoas elas não conseguem nem desenvolver o hábito realmente de começar a juntar ali a primeira graninha, até porque a nossa sociedade ela é muito imediatista, então a gente quer por isso que as pessoas jogam aí em tigrinho, em aposta esportiva e outra coisa, porque acham que vai ficar rico fácil, rápido, né? Enquanto isso, muitas pessoas aí vão ganhando muito dinheiro em cima dessas pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Então, mudar essa mentalidade e conviver com isso, uma sociedade muito consumista, muito imediatista, então não é fácil, então são muitos desafios. Então aqui, galera, é o seguinte, ó, vamos ver aqui a nossa carteira, como que ela tá aí. A gente já falou aqui, a gente tem um total de 53 mil reais, a gente passou desse valor, a gente tinha uma meta de chegar a 50 mil reais em abril, tava achando que não ia dar, e aí acabou que a bolsa tava lá para baixo, foi esticando, e aí realmente potencializou isso. A gente vem fazendo aportes todos os meses. Diego, mas como é que é seus aportes? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a nossa evolução de patrimônio aqui, só para vocês entenderem um pouco. A gente começou em março de 2022, tá bom? Até aqui eu já tinha um dinheirinho ali, um dinheirinho guardado na caixinha, né, em conta digital, porque eu já vinha desenvolvendo antes, já um pouco antes, o hábito de guardar dinheiro. Já contei aqui a história, eu já tive a primeira passagem na bolsa, primeira vez que eu juntei um dinheirinho, eu já estava empolgado com a bolsa, achando que a bolsa era só botar o dinheiro em renda variável, e aí veio a pandemia, e aí meu dinheiro, o pouquinho que eu tinha juntado lá, sei lá, 5, 7 mil reais, despencou, mas eu nunca desisti. Falei, cara, é aí o caminho. Só que eu tive que esperar o tempo todo a bolsa recuperar para eu poder vender, zerar, respirar, voltar ao mercado de trabalho, porque a pandemia também afetou quase 100% do meu trabalho, então eu tive que me reinventar durante a pandemia. E aí, em março de 2022, falei, cara, eu vou começar e não vou parar. Então, até aqui, foi um dinheirinho que eu já tinha guardado, que eu já tinha desenvolvido o hábito de guardar dinheiro, que é o mais importante. Investimento não adianta achar, eu estou investindo meu dinheiro e aí vai para o meu patrimônio. Não. O que vai fazer o seu patrimônio aumentar, sua renda passiva aumentar, é você trabalhar, separar uma parte do que você ganha e você investir. Então, quanto mais você conseguir investir, mais rápido esse processo tende a ter. Então, eu comecei ali a guardar 150 reais, 100 reais. Depois que eu vi que o negócio foi ficando bom, eu fui buscando alternativas de conseguir ganhar um pouquinho mais,
e também de guardar também um pouco mais. Então, hoje, automaticamente, todo o dinheiro que entra na minha conta, eu pego 30% e vai para investimento, 20% eu coloco na reserva de emergência e os outros 50% eu tenho que me virar para pagar minhas contas, irmão. Então, a gente muda realmente o hábito, o consumismo diminui muito, a gente vive de uma forma muito mais simples, muito mais, mais livre, cara, desse consumismo, dessa pressão que a sociedade impõe, tá bom? Então, vamos lá. Então até aqui, ó, foi dinheirinho que eu já tinha. Daqui pra cá foi só aporte mesmo, galera, ó. Só na base do aporte, rapaziada, ó. Só aporte, todos os meses. Aporte. E aí a gente saiu lá do nosso primeiro aporte lá de R$400, que tava dando aqui, foi 200 e pouco, mas depois eu botei um pouquinho mais. E aí, para os 53 mil reais que a gente tem atualmente. Ontem eu fiz um aporte de R$160, não debitou aqui ainda, vai acrescentar aqui, mas vai atualizar para o próximo vídeo, tá bom? Nossa composição de carteira, deixa eu só ver aqui como é que tá. Beleza, nossa posição de carteira, a gente tem que já falar um pouquinho melhor. 40% em FIIs, o nosso objetivo é diminuir um pouquinho isso no médio prazo, já foi uma porcentagem maior, diminuiu, o objetivo ali talvez tenha 35% a 30%, ações 26%, Tesouro Direto, que é a renda fixa, quase 25%, perdão. ETF internacional, que a gente posicionou de uns meses para cá, quase 7%, e a cripto 3% é a nossa posição. Atualizando aqui a nossa carteira de ações, a gente consegue ver que a gente tem aqui, ó, 13.900 ações. Dessa relação aqui, ações, ela só entrou depois. Primeiro eu comecei a investir na renda fixa, então aquele primeiro dinheirinho que a gente vê aqui atrás, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse dinheirinho que estava tudo em renda fixa. Depois que eu montei uma basezinha em renda fixa, eu comecei a ir para renda variável. Por quê? Porque essa posição aqui em renda fixa, galera, ela foi minha maior posição, porque eu já, conforme falei, já tinha guardado. Aí eu falei, não, peraí, vou botar esse dinheirinho aqui. Era a minha reserva de emergência no começo, essa posição aqui, ó. Ela foi minha reserva de emergência por um bom período, tá bom? Primeiro eu fui montando ela, ficando mais posicionado nessa questão, para me ficar um pouquinho mais tranquilo, até pelos traumas que eu tomei na primeira minha passagem na Bolsa. Então eu fiquei muito traumatizado, porque, pô, primeira vez que você começa a investir, nós estamos falando aqui de 2020, o dinheirinho nunca tinha juntado dinheiro, você consegue juntar dinheiro, aí quando você começa a juntar uma graninha, o negócio despenca, eu fiquei sem renda, não conseguia comprar mais, fazer os aportes mais, e meu dinheiro lá totalmente, tipo, 40%, 50% desvalorizado, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperado, eu mandava mensagem para esses influencers da internet e ninguém me ajudava. Ninguém me respondia. Por isso que eu tenho meu Instagram, eu tenho o nosso canal no Telegram, o nosso grupo no WhatsApp, inclusive vai ficar o link embaixo, porque desde quando eu comecei a contar minha jornada aqui, e o meu Instagram desde o começo, quando eu tinha 0, onde as pessoas me sacaneavam, riam de mim, porque eu botava minha cara, ó, galera, minha jornadinha, porque era um diário, eu contava pra mim, a galera foi chegando, então muita gente aqui da minha cidade me zombava, me sacaneava, ah lá o investidor, ah lá o investidor, e alguns deles depois me pediu dinheiro emprestado, sacou? Então, tomar essa decisão de contar a nossa jornada, a gente tem que ter muita coragem, por isso que muita gente prefere não fazer, por vários fatores, e um desses também, porque você as pessoas não entendem sobre educação financeira, sobre investimento. Então é difícil lidar com isso. Hoje não, hoje eu lido de uma forma muito mais tranquila. Muitas pessoas vêm conversar comigo, me pedem ajuda, e a gente cria um vínculo muito bacana com pessoas que estão no mesmo objetivo. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo no Telegram, no WhatsApp, e seguindo a gente no Instagram, tá aí, ó, o link nos comentários fixado, e o nosso Instagram tá aí no cantinho embaixo da tela aí. São pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, você vai se sentir abraçado e pode mandar mensagem lá, que eu tô sempre ajudando e conversando no que eu puder. Então a gente começou primeiro ali na renda fixa para montar aquela basezinha. Depois eu fui para FIIs, depois para ações e assim por diante. Então vamos lá. A nossa posição de renda fixa, conforme eu falei, ó, tenho 13 mil reais que compõem 25%, 24% da carteira, vai chegar a 25% pelo aporte, vai chegar muito perto. Basicamente aqui a gente vê que é mais tesouro direto, tá? O simplesão mesmo, eu fui naquele ali com simplificando mesmo. O objetivo aqui da renda fixa é liquidez, era segurança e também diminuir a volatilidade da carteira e a rentabilidade, porque a renda fixa está pagando bem com a taxa de juros alta, então eu também estou aproveitando isso. A gente consegue ver que, olha só a rentabilidade, porque eu peguei todo esse movimento desde lá de trás da taxa de juros subindo, então eu peguei esse movimento de alta da Selic, então essa rentabilidade bacana, eu aproveitei isso, tá bom?
Isso é interessante. Tá? E basicamente isso. Depois eu fui me soltando, me livrando um pouco mais, me deixando mais confortável para renda variável. A gente vê aqui a nossa carteira de ações. Eu tenho 10 ações nesse momento e deve ficar por isso mesmo. A gente vê que tem ações levemente positivas, ações também bem negativas. Uma ação que chama atenção aqui, 2 pontos. Primeiro, Banco do Brasil. Na semana passada eu vendi um pouco. Eu tinha 121 ações. Eu sei que eu vendi 50 ações para rebalancear um pouco a carteira. Até deu um pouco de sorte, porque 3 dias depois, 4 dias depois, ela despencou, caiu 12%, 13%, e aí a gente acabou vendendo um pouquinho para rebalancear a carteira. A Banco do Brasil é uma baita ação, vou voltar a comprar ela, mas não agora, porque o objetivo da nossa carteira, que eu coloquei de setembro para cá, é organizar, deixar ela mais equilibrada a porcentagem. Estava muito desequilibrada, ainda tá, mas a gente vai fazendo isso aqui, ó. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Basicamente isso aqui, ó. Banco do Brasil era 25% da minha carteira, tipo, era 1/4. Então, assim, é uma baita empresa, é uma baita ação, mas se desse uma merda em Banco do Brasil, eu ia sentir muito emocionalmente, porque 1/4 da minha carteira de ações estava nela. Então, o objetivo é rebalanceá-la mais. Ainda falta um pouquinho? Falta, mas agora já está mais ou menos nivelado. Então, o objetivo aqui é deixar em torno, por exemplo, de 10%, ir rebalanceando, ajustando um pouquinho, semelhante a em torno de 10% na carteira. Então, eu tenho aqui, ó. Eu busquei ter na carteira ações de setor perene. Então a gente tem aqui, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, que é banco. A gente tem a Itaúsa também, que é uma holding de banco e pode se encaixar aqui também. Diego, mas você tem Itaúsa e Itaú? Cara, eu tenho, cara. Eu me sinto confortável com essas duas aqui, tá bom? Eu tenho o setor de energia, tenho a ISA Paulista e a CEMIG. Eu tenho uma aqui de saneamento, que é a Copasa. Tenho os seguros aqui, que é Banco do Brasil. Tenho a Petrobras, ou seja, é o setor aqui mais cíclico, mas é uma baita empresa que paga uma máquina de dividendo de 17%. Então tenho ela na carteira, sigo comprando. Tenho a VEG também, que nunca dava oportunidade de compra, e aí deu, ainda caiu um pouquinho mais, mas eu sigo comprando VEG. Vou posicionar mais, tem que aumentar mais a posição. E a Taurus Armas, que é a ação remanescente da minha primeira passagem, não, do meu começo da minha carteira. Porque todas essas ações aqui eu não tinha ela quando eu comecei. Tava começando, não entendia nada, sabia nem analisar uma ação, não sabia nada. Então eu fui montando, botando. Me lembro aqui que eu tinha. Cara, o que eu vou lembrar aqui? Eu tinha Uzi Minas, eu tinha Braskem, sabe? Eu tinha essas ações aqui, Magalu, esse tipo de coisa, né? Que eu tinha na carteira mais ou menos aqui. Não, Magalu não tinha, não. Mas eu tinha isso aí. E aí o seguinte, a Taurus é a única que restou. Para quem lembra aí, a Taurus, lá em 2022, 21, foi a época que eu comecei, era queridinha, todo mundo falando dela, que ela pagava bons dividendos, questão dos Estados Unidos, a política lá, armamento, coisa e tal, e eu não entendia nada, acabei comprando. E eu seguro até hoje, eu estou amargando aí uma queda de 38%, que é a minha maior queda em toda a minha carteira. Diego, mas por que você está com ela até hoje? Cara, porque eu acredito na Taurus ainda. Ela está em processo ainda de negócio de armamento lá na Índia e tal, e é uma empresa das que eu tinha, acabei desfazendo, ela entrega uma rentabilidade ainda acima da Selic, historicamente mesmo, com os ciclos, ela ainda entrega bacana. Então, ainda eu acredito, tá? Ainda tô segurando ela aqui. E óbvio, pela rentabilidade ficou negativa, eu também dei uma segurada na compra dela, eu parei um período de comprar, e aí eu falei, também não vou vender, vou segurar um pouquinho agora aí. Mas ainda tô esperando um pouco mais da Taurus, eu acredito nela ainda aí. A Taurus, que é o Bassi, né? O seu Bassi tem ela aí, gosta da Taurus Armas, né? Então, basicamente é isso. A gente vê com a carteira que busca aqui setores, busquei setores perenes, empresas aqui sólidas no mercado. E quanto aqui a rentabilidade, é algo que eu também não me apego. Não fico muito preso a preço médio. Meu preço médio, eu tenho que abaixar, eu tenho que não sei o quê. Eu já tomei tanto prejuízo com o preço médio, comprando ação ruim, que era muito ruim, e comprava mais, porque o preço médio estava caindo, e eu comprava, e aí só ia aumentando a exposição do ativo, o ativo ficava muito exposto, e aí eu sentia mais a volatilidade, emocionalmente mais balançava, então eu não fico muito apegado a preço médio não, tá bom? Óbvio, ação que caiu um pouquinho, a gente observa para posicionar. Então, por exemplo, Banco do Brasil, a gente tem que ficar de olho em compra, mais a VEG, tudo a gente vem comprando. Inclusive, Banco do Brasil não, Petrobras. Inclusive, as vendas do Banco do Brasil, que a gente vendeu as 50 ações, a gente distribuiu aqui, para CEMIG, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil Seguridade, VEG, a gente distribuiu para essas empresas, a gente aumentou um pouquinho a posição. Tem que ajustar ainda algumas coisas, mas é para curto, médio prazo, aos pouquinhos a gente vai chegando lá, tá bom? Vamos ver agora a nossa carteira de fundos imobiliários. Ela tá aqui também, você vê que tem um monte de fundo imobiliário ainda no negativo, mas, cara, de boa, também tá levemente negativo, então não me afeta emocionalmente não. Eu já fiquei bastante afetado já um tempo atrás com a minha carteira. Quem lembra aqui da minha carteira de FIIs?
até agosto do ano passado, eu tinha uns 13, 15 FIIs, eu acho. E aí me chamou um vídeo muito interessante sobre fundos imobiliários, cara, que no seu histórico não entrega absolutamente, ou entrega muito negativo, né, tipo, você tá perdendo literalmente muito dinheiro, ou eles perdem, por exemplo, a inflação. Então eu fiz um enxugado, já tinha esses fundos imobiliários, já tinha a maioria deles, e aí eu procurei manter só esses fundos mais sólidos do mercado, mais antigos, que entregam também, são mais resilientes, que entregam também ali uma rentabilidade semelhante ou acima da Selic. Então, são esses fundos imobiliários aqui que eu optei para ter na carteira, tá bom? Vamos lá, o KNRI, que é um baita fundo híbrido aqui, o HGLG, também que é gigante, XPML11, que é um fundo muito bom de shopping, também eu gosto muito, BTLG é um fundo de galpões, KNCR11, cara, que é um fundo de papel. Se tem um fundo de papel, cara, tranquilo, com a baita gestão, com a estratégia, porra, foda, um fundo que eu fico despreocupado, é o KNCR11, um fundo gerido pela Kinea aí, que é monstro, que eu gosto muito do KNCR11. E você vê que ele raramente dá oportunidade, cara, ele tá sempre com o PVP acima ali, ele é danado de comprar. Pode ver que eu tô precisando comprar aqui, ó, dar um sinalzinho aqui do sim, essa questão aqui do banco do investidor 10, ajuda pra caramba pra te auxiliar também em relação à posição, o que você pode estar posicionando. Não é fundamental, mas ela te auxilia. O KNCR11 eu quero comprar mais, mas tá difícil comprar. E o VISC é MXF11, que foram os FIIs que eu acabei acrescentando na carteira depois daquelas mudanças aqui. Eu tinha muito fundo, tinha fundo de fundos, eu acabei tirando. Tinha, por exemplo, cara, um monte de fundo de papel que eu já tive lá atrás aí dos meus vídeos anteriores, fundo Vida Louca aí que eu, cara, pulei fora. Renda urbana, eu às vezes penso em ter mais alguma coisa, não sei, talvez ter. Eu penso talvez ter 8 fundos imobiliários, assim, se eu tiver que ter talvez 8. E hoje, se eu tivesse 8, qual que eu teria? Ou o HGRU, ou o KNSC, que é um fundo de papel, ou o HGRU, que é um fundo de renda urbana, né, naquela área ali, tá bom? Então, a questão aqui dos fundos imobiliários é a mesma coisa que eu quero fazer em ações. Eu não fiz, porque o KNRI ainda está aqui bem, está negativo aqui, já subiu bastante, mas ainda está negativo, que é a distribuição. Se a gente for ver aqui, ó, o KNRI, pô, é um baita fundo imobiliário? Mas eu coloquei na minha meta distribuir melhor. Você viu, o KNRI tem 20% na minha carteira. Então, o quê? Um quinto da minha carteira está no KNRI 11. Então, eu quero distribuir melhor nesses fundos aqui, ó, dar uma rebalanceada, deixar eles com as posições de porcentagem melhor. Inclusive, eu até vi um vídeo falando sobre isso, que uma pesquisa e tal, que mostra que a carteira, quando ela está mais diversificada de uma forma mais semelhante ali, ela consegue ter uma entrega melhor e diminuir também os riscos. Então, enfim, optei por esse tipo de estratégia. Então, assim que o KNRI ficar aqui já 0 a 0, enfim, posicionado acima aqui, né, com a variação positiva, eu penso em vender um pouco aqui e distribuir para os FIIs aqui de baixo também. Não só o KNRI, mas como o HGLG também, o XPML11. Diego, mas você pode ir comprando aqui, sim. Só que, cara, olha aqui, como é que até eu chegar nesses valores para distribuir a porcentagem melhor, vai demorar pra caramba. Eu tô falando aqui de uma aposta de R$600 por mês, para uma carteira que tem 10 ações, 7 FIIs, tá bom? E mais a cripto, que tem duas cripto, enfim. Então é isso. A questão da quantidade de fundos imobiliários, de ativos na carteira, cara, é pessoal, é filosofia. Tem gente que acha que é bom ter pouquinho, tem gente que acha que é ter muito. Eu já tive muito pouco, já tive 5, já tive 6 e já tive 15 de cada um. E hoje eu acho que 10 ações, 7, 8 FIIs tá mais do que necessário. E aqui a nossa carteira de cripto, que a gente tem aqui basicamente Bitcoin e Ethereum, SDT, a stablecoin ali. Solana aqui tem só 96 centavos. Bitcoin com a valorização de 72%, eu tô de olho aqui, talvez se eu realizo um pouco ou não, quando se bater os 100, eu vou pensar, porque na minha primeira passagem no mercado cripto, bateu 100%, eu acabei vendendo tudo, e aí depois o Bitcoin continuou subindo, bateu esse certo arrependimento. Então, o que eu fiz? Falei, não, na próxima vez, quando eu voltar a comprar o Bitcoin, porque eu comprei e ele continuou subindo, então eu demorei alguns meses para voltar a posicionar nele, né? E aí quando eu voltei a posicionar, eu falei, não, dessa vez eu vou só comprar, não vou vender. Então até agora eu não vendi, desde quando eu recomecei, não lembro exatamente agora se foi fevereiro do ano passado, alguma coisa assim, mas eu sempre venho comprando Bitcoin, principalmente quando ele cai, eu tô lá comprando, e aqui o resultado, quase 72, mais de 70% de valorização. Ethereum depois eu acrescentei em seguida, levemente aqui, tá bom? Então, essa é a minha porcentagem aqui de cripto, só pra galera ver que 50% da minha carteira de cripto tá no Bitcoin, tá bom? Eu já tive minha carteira cripto, cara, com 13 criptomoedas. Da Cardano, XRP, eu já tive isso tudo. Depois de um tempo que eu fui aumentando meu patrimônio no todo, como eu acompanhava a volatilidade, como o mercado cripto ele pega muito na gente num comportamento de ganância.
A gente fica sempre caçando um monte de ativo que, isso aqui pode valorizar 1000%, como se isso fosse mudar a vida da gente de uma hora para outra. E na verdade a gente mais perde do que ganha. Porque você dá 20 tiros para acertar um, ou provavelmente não vai acertar nenhum. E você já perdeu muito dinheiro batendo cabeça, então é mais um problema nosso do que propriamente das criptos mesmo. Então eu optei por Bitcoin e Ethereum, tá bom? E aqui a nossa carteira de ETF, a gente tem aqui o IVVB11. Eu tô pensando em ter também o SPXB, que é basicamente a mesma coisa, porém é da BTG Pactual, que é um ETF mais recente, que a cotação dele é ali na base 10, se não me engano, 13, 14 reais. Porque o IVVB11, ó, preço atual é 370. Então, tipo, quase vai todo o meu aporte aqui inteiro. Então, tô pensando ainda se eu faço isso, que aí sobrou uma merrequinha, sobrou uma graninha, aqui a gente chama do troco lá, da pinga, a gente compra do ETF maior, porque a gente quer aumentar aqui a nossa meta, ó. A nossa meta é 8% da carteira e a gente está com 5,6%. O IVVB11 talvez seja o ativo que eu mais comprei nos últimos 3, 4 meses aí. Quando deu aquele problema lá do Trump com a China e coisa e tal, que ele despencou, eu falei, pronto, é agora, vou comprar. E eu vim comprando e aí ele vem recuperando. Pode ver que até que meu preço médio está num preço bem interessante aqui, ó. Tá bom? Ele está em fase de recuperação. E o seguinte, para quem viu do vídeo anterior, vai ver que eu tinha um ETF internacional. Vai ver que aqui que eu tinha o ETF internacional. Eu tinha lá alguns 3 ETFs na conta digital do Banco Inter Internacional, mas eu não curti, cara. Eu tenho a conta digital do Banco Inter, eu invisto pelo Banco Inter, corretora, só que a conta internacional eu não me adaptei. Aí teve um cenário lá que teve um dia que fez um depósito na conta internacional sem eu ter feito, e eu também não tive resposta, não ficou muito claro ali no aplicativo por que foi feito isso e tal. E aí, num dia ali, eu falei, quer saber? Eu já tava de olho no VVB11, também queria simplificar também, ficar aqui no Brasil. E o VVB11, cara, tem uma entrega absurda. Diego, mas o VVB11 não paga dividendos. Na verdade, eles pagam as 500 ações, né, que compõem o ISP 500, elas pagam, e a própria gestão do ETF que ela determina o que ela vai fazer com aqueles dividendos, então fica a critério deles lá. Então por isso que eles têm um potencial absurdo. Então eu preferi ficar no IVVB11, simplificar mesmo, me sentir confortável. Investimento, na minha opinião, nesses 3 anos que eu aprendi, é você se sentir confortável, você encontrar uma estratégia, um perfil que você fique relaxado, que você não fique preocupado, fique apavorado que caiu, que não sei o quê. Então faça aquilo que se sinta confortável, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a minha carteira, deixa eu ver aqui se está aparecendo um vídeo aqui, ó, tá aqui, ó, essa é a minha carteira, eu vou deixar para mostrar aqui a questão dos dividendos no próximo vídeo, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, só para dar uma passeada, já que a gente já tá aqui mesmo, mas só um passeio rapidinho, já tem 22 minutos de vídeo aqui, tá bom? Tá aqui os nossos dividendos, ó, pra gente ver aqui como que tá, a gente vai gravar um vídeo específico dele aqui, e também ali falando um pouquinho direto das ações, dos fundos imobiliários também. A nossa evolução de dividendos anual. No primeiro ano, R$302, no segundo ano, 1.300, eu bati a meta que era bater um salário mínimo. No ano passado, já passei dos 2.400, e esse ano a gente já bateu aí R$1.500, já ultrapassamos o ano de 2023, o nosso segundo ano, tá bom? A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Aqui é a nossa carteirinha de dividendos mensal, beleza? Pessoal, é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo aí, galera, não esquece, dá uma moral aí, se inscreva no nosso canal. Tamo junto e até o próximo vídeo aí, galera. Valeu!